Queria agradecer, evidentemente, aos oradores, mas havia uma questão que me parece que é importante, que é a necessidade da desmistificação do problema da dívida do ponto de vista ético ou moral. Nós ainda temos muito a impressão de que uma dívida é uma dívida de honra, que tem que ser paga, custe o que custar. Qualquer circunstância, nunca se poderá sequer imaginar que uma dívida não possa ser paga. Eu acho que nós temos que voltar um bocadinho mais atrás e pensar na dívida como qualquer coisa que só pode ter duas respostas. Ou se paga, ou não se paga. E os dois critérios, quanto a mim, que podem influenciar o pagar ou não pagar uma dívida, são, por um lado, se a dívida é legítima e, em segundo lugar, se é possível pagá-la. Por um lado, há uma componente jurídica, saber efetivamente se a dívida é legítima, se ela foi contraída de uma forma correta do ponto de vista dos direitos, mas depois há um ato de gestão. Ou se paga ou não se paga. E não se tem que dramatizar. E o que eu acho é que é necessário tornar claro, por um lado, que uma boa parte da dívida com certeza não é legítima. E, em segundo lugar, se nós não estamos em condições de a pagar, não a paguemos. Não vejo que haja aqui um problema de princípio. A maneira depois de o fazer é que poderá, eventualmente, levantar algumas questões. Mas a questão de princípio seria relativamente fácil. A dívida é do Estado. A dívida não é do povo português. O Estado não é o povo. O Estado tem personalidade jurídica. Se o Estado se endivida, o Estado que pague. Nós somos credores do Estado, não somos cúmplices do Estado na sua dívida. Nós somos tão credores como são os bancos alemães e franceses, com a diferença que nós provavelmente somos credores privilegiados. Temos direito, de facto, de precedência sobre o pagamento a entidades exteriores, sobretudo pelas próprias necessidades que não nos são satisfeitas se o Estado não cumprir com a sua função e desviar os dinheiros para fora do país para pagar as bancas. Portanto, parece-me que o problema não é um problema particularmente complexo do ponto de vista dos princípios. Se aceitar que não se paga porque não se pode pagar e que nem sequer é legítimo pagar, bolas, não se paga. Não se paga. Agora vai-se ver como é que isso se põe, como é que se coloca, como é que isso se põe em prática, que consequências é que tem, que implicações é que pode ter do ponto de vista das retaliações que possam ser feitas. E eu, desculpem, que também sou economista, não vejo nenhuma razão para não se poder efetivamente avançar com o não pagamento, nem vejo nenhuma retaliação que seja possível que efetivamente possa pôr um travão a essa decisão. Eu próprio também sou economista crítico, e por isso não adoto o verbalismo dos meus colegas televisivos. Podia naturalmente fazer, se me permite, podia naturalmente fazer algumas referências, mas só farei uma ou duas que não são tanto do ponto de vista da teoria económica, são mais de um ponto de vista crítico. E que partimos do princípio, nós, economistas críticos, partimos do princípio que há, de facto, problemas do sistema capitalista em que vivemos. E esses problemas têm tentado ser solucionados de várias formas. Uma, que foi, aliás, um processo não deliberado, mas facilitado por todos os Estados, com a liberalização, a livre transferência de capitais, que é a globalização. De tal forma que hoje, aquela frase que continua a ser muito atual, o capital não tem pátria, já não chega. Hoje teremos de dizer, a pátria não tem capital. Por isso, andam os chefes de Estado a mendigar capital por todo o lado, como se passa com os portugueses e não só. Mas, depois dessa fase de globalização, que se mantém com uma dimensão tremenda, e sobre isso quero-vos dizer que há um número impressionante das transações reais que se passam a nível global da economia, tem um determinado valor, mas o PIB, a riqueza mundial de um ano, é ultrapassada em 70 vezes pelas transferências fictícias, os negócios fictícios que se fazem através das bolsas, de jogadas de futuros, da vigarice mais pura que esses senhores fazem. 70 vezes, apesar da grande crise que houve há 3 anos, e que nunca mais permitiu
as jogadas que havia até então. No entanto, hoje já se recompôs em grande parte a banca internacional e são 70 vezes mais as jogadas fictícias, jogar nos futuros, jogar negócios que nunca se fazem, são desse tipo, 70 vezes superiores. Depois disso assiste-se então a esta fase atual, que é a fase da dívida na Europa. Nos Estados Unidos assume outras proporções, sempre numa tentativa de conseguir alguma saída para aquilo que o Renato referiu, que há realmente, e pode-se provar estatisticamente, uma queda da taxa de lucro média. Há empresas e setores que ainda estão bons, mas há uma queda. E então há que encontrar saídas. A saída hoje é o que eu chamo o PREC 2 em Portugal. É o processo reacionário em curso. Número 2. Este processo reacionário em curso passa por esmagar, como foi dito já pela mesa, por esmagar a situação dos trabalhadores para que uma parte do seu rendimento, quer de salário direto, quer de salário indireto, uma parte desse rendimento seja transferido para o capital. E isto pode-se demonstrar estatisticamente, como o Garcia Pereira sabe, lá nos sócios estudávamos isto. Pode-se estatisticamente demonstrar isto. Hoje, isto é, já há 2 anos, hoje já deve estar no nível pior, nos últimos números que eu tenho, são de há 2 anos, é fácil ir às estatísticas, o rendimento é dividido, grosso modo, em 2 partes, não é? Grosso modo, em 2 partes. A parte do trabalho e a parte do capital. O rendimento já estava semelhante ao que era no tempo da ditadura, nos últimos anos da ditadura. Isto é, cerca de 40% para o trabalho e cerca de 60% para o capital. Mas ainda não é o suficiente, porque todos os dias ouvimos dizer que temos que baixar. Houve até já aí um prócer do regime que disse que temos que competir com o Bangladesh, sem desprezo para o Bangladesh e para a questão e o seu povo. Mas realmente foi-nos dito que a Europa está connosco, e realmente está. A Europa entrou por Portugal dentro e esmagou-nos. A Europa está bem connosco, mas é a Europa dos banqueiros, é a Europa do capital. Não está a Europa da solidariedade e a Europa do trabalho e da liberdade. E quero dizer ainda que não nos esqueçamos que a Alemanha tem assistido a um abaixamento do nível de vida dos trabalhadores. Nos últimos anos, os sindicatos, os trabalhadores em geral, têm sido atacados. A sua condição não é igual à que era há 10 anos atrás. Houve leis, houve imposições, de tal forma que hoje há pessoas a trabalhar, trabalhos temporários, salários mínimos, salários absurdos. Até mesmo em Portugal, para quem tem um salário médio, são salários absurdos que já se praticam na Alemanha. Não é para todas as camadas de trabalhadores, de facto. Mas há trabalhadores, sobretudo imigrantes, que sofrem essas consequências. O imigrante é um escravo de hoje em toda a Europa. São os imigrantes, os escravos, e o anátema cai sobre eles. Portanto, o que se passa, do meu ponto de vista, é que esta questão da dívida é um falso problema. Não é que não existam as dívidas, mas é um falso problema porque é um alibi para atracar os pobres. É um falso problema. A dívida é um manto não tão diáfano como isso, de fantasia capitalista. E então, lutar contra a dívida e contra o seu pagamento, acho que é uma obrigação daqueles que defendem a solidariedade e a liberdade. Muito obrigado. Do pouco do tema que eu conheço, sei que para se fazer a anulação da dívida pública, é necessário, em certa medida, que haja uma auditoria à dívida pública, que é uma espécie de ideia com que eu fiquei quando fui às conferências, colóquios que existiram no Cinema São Jorge, onde foi levantada essa questão e onde foi dito que existem já diversos países, nomeadamente na América do Sul e outros, que têm essas comissões constituídas por cidadãos que fazem auditoria à dívida pública, ou seja, tentam ver de toda a dívida o que é público e o que é que não é público, para depois poder-se fazer o repúdio. Pronto. E então, a minha pergunta é, para além eu gostava de perceber como é que eu, enquanto cidadã, nós, enquanto cidadãos, para além da possibilidade que nos é dada quando o sufrágio de eleições, que, como se pode verificar até agora, não tem corrido, a meu ver, muito bem, porque acho que nós, enquanto portugueses, sofremos um bocadinho daquela patologia, entre aspas, de que estamos à espera de um Sebastião, vai chegar alguém, não vai expor isto tudo bem, uma espécie de salvador nacional, e é por causa disto, ou é um sentimento que nós temos, e que faz com que não exista um civismo profundo, que haja pessoas
a congregarem-se em prol da defesa dos nossos direitos, enquanto portugueses, enquanto cidadãos, enquanto o que for. E então a minha pergunta é, o que é que nós podemos fazer enquanto cidadão, enquanto grupo de cidadãos, enquanto na escola, enquanto no trabalho, enquanto com relação com os bancos, com relação com as compras? Eu sei que nós temos possibilidade de fazer várias coisas e elas não são ditas. Eu tento fazer pela minha parte, tento comprar produtos nacionais, compro produtos biológicos portugueses, ecologicamente também faço a minha rotina. Agora pergunto aos avós, que são com certeza mais entendidos do que eu, o que é que praticamente podemos fazer? O Monsieur Audry fez uma distinção entre repúdio e não pagamento. Mas as coisas não são a mesma. O repúdio é a atitude do Estado que não paga a dívida pública. E o não pagamento é a atitude do povo que não paga a dívida do Estado. Esta distinção é muito importante porque andamos a baralhar os factos. Por exemplo, o repúdio da dívida foi o que fez a Argentina depois do colapso imposto pelo Fundo Monetário Internacional. Chegou aos devedores, bancos, e disse: eu só pago 25% do que devo. E repudiou 75% da dívida. Os bancos foram aos arames, mas tiveram que aceitar. E a Argentina está a recuperar, por uma forma capitalista, uma parte da sua economia. Portanto, repúdio e não pagamento. É claro que eu sou pelo não pagamento. Se o governo que estivesse no poder fosse um governo democrático, revolucionário ou não, eu então diria que esse governo devia lutar pelo repúdio da dívida. Quando nós dizemos não pagamos, é o povo português não paga a dívida que o governo português quer que ele pague. Acho eu que é esta a posição. Queria levantar aqui um problema, suscitar apenas um problema. A dívida é uma complicação muito grande se não se examinar nas suas diversas componentes. Mas eu vou chamar a atenção para um problema apenas de dívida. Os senhores não relacionam dívida com globalização. E isso é um erro grave. O que hoje acontece no mundo é que há uma parte do mundo onde o salário é muito baixo e o capitalismo está a fazer dessa parte do mundo aquilo que o capitalismo britânico fez com os camponeses no seu tempo, no século XVIII e XIX. Isto é, está a passar-se de uma globalização, uma fase de acumulação primitiva do capital, nos países atrasados do terceiro mundo, China, Índia, Brasil e outros países chamados emergentes. Isto é, está-se a dar aí, o capitalismo está a nascer aí como nasceu há 2 séculos na Grã-Bretanha. A dívida alimenta este processo. Porquê? Porque o trabalho no Ocidente é mais caro do que o trabalho nesses países e, por conseguinte, é preciso baixar o salário nos países onde o trabalho é mais caro a fim de pô-lo ao nível global. Isto é um ponto muito importante da questão. Quer dizer, porque é que há dívida e a dívida hoje não é em África, a dívida hoje não é na América Latina, a dívida hoje é na rica Europa? Porque é que isto acontece? Porque a globalização levou a uma exploração primitiva do capital em certos países e bascularizou. Isto é, a exploração bascularizou o mundo. O mundo, como se fosse uma balança, perdeu para o prato onde até agora não estava prendido. É muito importante para saber como é que se luta contra a dívida. Porque a burguesia também luta contra esta dívida. E diz-nos aqui em Portugal que o que nós temos que fazer é diminuir o salário, porque os nossos salários são muito altos. Bom, não são tão altos como na Alemanha, diz aquele amigo ali. Sim, não são tão altos como na Alemanha, mas a verdade é que são altos ainda, relacionados com o Bangladesh, relacionados com o trabalhador chinês, relacionados com o que ganha o trabalhador indiano ou o que ganha o trabalhador brasileiro. E aqui é que está um dos problemas. Quando o Sr. Audry fala em salário social, é um conceito que, como marxista, eu não aceito muito, mas compreendo o seu ponto de vista. Não é marxista. Na verdade, há uma parte do salário que é entregue indiretamente ao trabalhador através da saúde,
da educação, etc, etc. Uma parte do salário. Mas aquilo que o Estado gasta não é essa parte. O Estado vai buscar à exploração do trabalhador, através dos capitalistas, uma parte para manter um sistema de opressão do trabalho. Isso é, digamos, ele divide com o capitalista uma parte da exploração para manter esse sistema no ativo, para manter as cadeias, os tribunais, os advogados, uma quantidade de... as polícias, etc, etc. E, portanto, temos que distinguir duas coisas. Uma é aquilo a que o trabalhador tem direito porque lhe tiraram o dinheiro para pagar. Saúde, assistência, etc. E outra coisa é o que o Estado gasta para manter um sistema de opressão e exploração dos trabalhadores, e isso é dado pela exploração do próprio trabalhador, mas através do patrão. Já não é através do próprio operário, não é diretamente através do operário. E é por isso que o meu conceito de salário social não coincide com o seu.